A mensagem chegou entre 2 e-mails. Não me importei com ela entrando silenciosamente na minha caixa de entrada, como algo pequeno que, de alguma forma, mudava tudo. Eu sou Adele Lane, coordenadora de projetos morando em Portland, Oregon. Meus dias geralmente são previsíveis, orçamentos, prazos, ligações sem fim. Mas naquela tarde, meu telefone vibrou e tudo que era comum parou. A primeira mensagem era dos meus pais. Por favor, não venha. Seu irmão quer um casamento sem drama. Pesquei, achando que fosse uma brincadeira. Antes que pudesse digitar uma resposta, outra mensagem apareceu. Desta vez era do meu irmão. Só envie um presente. A luz da tela parecia intensa demais. Fiquei olhando aquelas palavras até que começaram a borrar. Não de tristeza, nem de raiva, apenas uma descrença silenciosa e monótona. Por meses, eu tinha sido quem coordenava cada parte do grande dia dele, transferindo pagamentos, confirmando reservas, cuidando de detalhes que ninguém mais queria tocar. Abri a pasta compartilhada intitulada Orçamento do Casamento e percorri cada pagamento que eu havia autorizado: depósito do local, buffet, decoração floral e música. Cada linha trazia minhas iniciais. Eu tinha pensado que estava construindo algo para a família. Mas, na verdade, eu estava apenas financiando uma apresentação para a qual não fui convidada. Tranquei meu telefone e olhei pela janela. A cidade continuava a se mover, mas eu não conseguia. Eles queriam um casamento sem drama. Certo. Eles teriam exatamente isso. Se você já foi instruído a permanecer em silêncio pelo bem-estar de outra pessoa, fique comigo até o fim. Esta história vai fazer você repensar o que família significa quando o silêncio se torna a coisa mais alta no ambiente. Naquela noite, a chuva de Portland não parava de bater na minha janela, um ritmo constante que fazia o apartamento parecer menor do que o normal. Abri meu laptop, o brilho da tela iluminando minha mesa. A pasta intitulada Item Clare, Orçamento do Casamento, me esperava exatamente onde eu a havia deixado. Cliquei para abrir, e os números me encararam, implacáveis e limpos, $38.412. Cada centavo havia saído da minha conta. Cada transferência, cada e-mail de confirmação, cada assinatura digital carregava meu nome. Por meses, tratei esses pagamentos como atos de amor, e não como transações. Quando minha mãe disse uma vez, "Você é a razão de esta família funcionar", eu acreditei. Ela disse isso quando transferi o depósito do local, quando reservei o buffet depois que Ethan esqueceu, quando passei um final de semana inteiro comparando arranjos florais para que Claire pudesse apenas focar na própria felicidade. Naquela época, achei que isso significava que eu importava. Agora eu via que significava apenas que eu era útil. Percorri cada fatura. O contrato do local tinha minha assinatura. O recibo do buffet estava no meu cartão de crédito. A nota do florista mostrava minhas iniciais em tinta azul bem organizada. Até o contrato da banda listava meu e-mail como contato. Eu tinha pago pela celebração, mas havia sido desconvocada do palco. A ironia se fixou, silenciosa e aguda. Comecei a imprimir cada contrato, um por um. As páginas saíam quentes, com as bordas se curvando levemente, formando uma pilha crescente ao lado do meu teclado. Espalhei-as pela mesa como evidências de um julgamento do qual eu não havia percebido que fazia parte. Cada folha era um lembrete da confiança mal colocada, de como é fácil confundir generosidade com obrigação. Em um dado momento, peguei meu reflexo na janela escura. A chuva distorcia meu rosto, tornando-o distante e cansado. Lembrei da voz de Ethan no mês passado, rindo durante o jantar, dizendo: "Você faz praticamente parte da equipe do casamento." E eu havia sorrido, porque pensei que fazer parte de algo significava ser vista. Agora, aquelas palavras soavam vazias, desprovidas de calor. Recostei-me na cadeira, ouvindo o último zumbido da impressora desaparecer no silêncio. Os contratos estavam todos ali, empilhados cuidadosamente, alinhados, como o registro de um erro que eu continuava financiando. Percebi o quão invisível eu havia me tornado. Não era a irmã ajudando o irmão a iniciar um novo capítulo. Eu era a contadora da felicidade deles, a patrocinadora silenciosa que ninguém agradeceria. O relógio na parede marcava pouco depois da meia-noite. Reuni os papéis, organizando-os com cuidado, como se a ordem pudesse tornar a traição mais suportável.
Pela primeira vez, notei o peso do papel impresso. Cada página carregava um preço e, juntas, formavam o peso do que eu havia escolhido ignorar por anos. Quando a última folha estava no lugar, fechei a pasta e desliguei o laptop. A chuva lá fora diminuía, tornando-se garoa, suave, mas implacável. Fiquei sentada por muito tempo, cercada pelos recibos de uma família que não me via. Meus pais haviam pedido um casamento sem drama, e meu irmão concordara. Enquanto olhava para os contratos novamente, uma calma se estabeleceu. Sem drama era exatamente o que eles teriam. 2 semanas antes do casamento, comecei meu plano silencioso. Não era vingança, ainda não, mas uma pausa deliberada, uma forma de tornar o silêncio visível. Meu irmão Ethan havia deixado claro que minha presença não era bem-vinda. Meus pais haviam concordado em nome da paz. Então, paz era exatamente o que eu pretendia dar a eles, uma quietude imaculada, capaz de alcançar cada canto da celebração perfeita deles. Comecei pelos contratos. A primeira ligação foi para a gerente do local, uma mulher chamada Patrícia, que sempre falava comigo como se fôssemos parceiras em uma conspiração elegante. Disse a ela que haveria uma breve suspensão no cronograma de pagamentos. Apenas uma revisão administrativa menor, expliquei, mantendo o tom profissional. Ela hesitou e perguntou: devo ligar para sua mãe para confirmar? Sorri da pergunta, embora ela não pudesse ver. Não ainda, respondi suavemente. Avisarei quando for o momento. Em seguida, a empresa de buffet. O gerente, Alan, lembrava-se de cada prato que eu havia provado. Quando disse para suspender a última parcela, ele soou confuso. Está tudo bem, senhorita Lane? Perfeitamente, disse. Apenas alinhando os orçamentos. A frase saiu suave, vazia de emoção. Isso parecia tranquilizá-lo, e esse era o objetivo. Eu não queria alarmes. Eu queria controle. Depois vieram o florista, a banda ao vivo e o fotógrafo. Cada conversa se desenrolava da mesma forma, eu, calma, cortês, eficiente. Pedi a todos que pausassem os pagamentos, nunca que cancelassem. Cancelamentos gerariam barulho, e barulho chamava atenção. O que eu precisava era de precisão silenciosa. No final daquela semana, todos os pagamentos principais estavam congelados, todas as faturas redirecionadas. Transferi o saldo restante da conta compartilhada para uma nova conta privada, rotulando-a com a mesma precisão que antes usava nos orçamentos deles: reserva temporária, auditoria pessoal. Era uma sensação clínica, distante, mas estranhamente satisfatória. Eu não estava roubando. Estava reivindicando aquilo que havia sido disfarçado de generosidade. Todas as noites, escrevia notas em um pequeno caderno, listando cada fornecedor e a data em que havia pausado os pagamentos. Acrescentava lembretes e alertas que diziam: sem pagamento após hoje. A caligrafia era cuidadosa, deliberada, refletindo a calma que eu queria manter. Cada traço da caneta fazia a situação parecer menos uma traição e mais uma contabilidade precisa. Uma noite, enquanto trabalhava na lista, meu telefone vibrou. O nome de Ethan apareceu na tela. Você se lembra das escolhas finais do menu? Ele enviou. Olhei para a mensagem por um instante antes de responder. Você descobrirá em breve. Não havia sarcasmo, apenas uma verdade prestes a se revelar. Depois, recostei-me e pensei na voz da minha mãe me dizendo para não complicar as coisas. Ela costumava dizer que o amor se media pelo quanto se podia dar sem esperar reconhecimento. Por anos, acreditei nela. Agora, entendia que silêncio nem sempre era amor. Às vezes, era permissão para que os outros esquecessem que você existia. Conforme os dias passavam, ensaiava a cada passo como se fosse uma apresentação que ninguém veria. Os e-mails do casamento de Clary começaram a preencher minha caixa de entrada, pedidos de detalhes de última hora, paletas de cores, listas de convidados. Respondi educadamente, anexando arquivos antigos, mas retendo os novos. Ela me agradecia com pontos de exclamação. Eu respondia com pontos finais. Na noite anterior ao vencimento dos pagamentos, revisei tudo pela última vez. Cada contrato estava pausado. Cada pagamento automático interrompido. O evento dependia totalmente da minha autorização, e eu a havia removido silenciosamente.
Observava o cursor piscar na tela, como um batimento cardíaco impaciente em meio à calma. Quando finalmente fechei o laptop, senti algo próximo da paz. Lá fora, as luzes noturnas de Portland se refletiam nas ruas molhadas pela chuva, cintilando como vidro quebrado. Eu ainda não havia destruído nada, mas havia redesenhado os limites. Eles queriam um casamento sem mim. Eu apenas assegurava que minha ausência significasse algo. Uma semana depois, encontrei minha melhor amiga, Marin, em um café no centro. Marin me conhecia desde a faculdade. Ela era a única que entendia o silêncio entre minhas palavras. Ela olhou para mim no momento em que me sentei. Você tem certeza disso? Perguntou, com a voz baixa, cuidadosa, como se as paredes pudessem ouvir. Não havia julgamento no tom dela, apenas preocupação. Mexi o açúcar no café até dissolver e disse. Eles queriam paz. Estou dando exatamente isso a eles. Marin estudou meu rosto por um momento antes de falar novamente. Você não está fazendo isso por despeito, está? Neguei com a cabeça. Não, apenas cansei de fingir que dinheiro pode substituir respeito. Ela sentiu lentamente, como se esperasse essa resposta, mas ainda esperasse que eu desistisse. Por um momento, nenhuma de nós falou. O café estava cheio do suave zumbido das máquinas e do som leve da chuva batendo no vidro. Então ela disse. Talvez não reaja, Adele. Deixe suas ações falarem por você. As palavras dela eram calmas, mas os olhos denunciavam preocupação. Ela já tinha me visto quebrar antes, de maneiras menores, diante de decepções pequenas. Isso era diferente. Isso era deliberado. Não estou reagindo, disse a ela. Estou estabelecendo um limite. Dizer isso em voz alta soou estranho, como ouvir minha própria voz pela primeira vez depois de anos sendo silenciada. Marin estendeu a mão sobre a mesa e tocou meu pulso com delicadeza. Limites são importantes, ela disse, mas às vezes cortam mais fundo do que você imagina. Recostei-me, observando a condensação formando trilhas pela janela. Costumavam dizer que eu fazia parte de tudo que sussurrava. Cada evento da família, cada emergência, cada plano. Mas nunca se tratava de inclusão. Era uma questão de conveniência. Eu fazia as coisas funcionarem. Só isso eles viam. Marin ouviu sem interromper. Sempre soube quando permanecer em silêncio. As famílias podem te amar e ainda assim te usar, disse finalmente. É uma verdade difícil de encarar. Assenti, tomando um gole do café morno. Desta vez não vou pagar pelo conforto deles, disse. Nem emocionalmente, nem financeiramente. Ela me olhou com uma admiração silenciosa, embora ainda houvesse preocupações por trás da expressão calma. Você não vai avisá-los antes? Ela perguntou. Não, respondi. Sem avisos. Passei a vida inteira dando chances para que notassem. Nunca notaram. Só veem valor quando lhes convém. Então, vão descobrir do mesmo jeito que eu descobri, de surpresa. Marin sorriu levemente. Isso é frio, disse, sem crueldade. É preciso, respondi. É justo. O garçom veio para reabastecer nossas xícaras, e ficamos em silêncio até ele ir embora. O cheiro de grãos torrados preenchia o ar, nos ancorando de volta ao presente. Marin apoiou o queixo na mão. Você já se perguntou se eles vão entender o porquê? Não é necessário que entendam, disse. Apenas que enfrentem a consequência. Ficamos ali por um tempo, o som do tráfego subindo e diminuindo lá fora. Pensei em como era pacífico estar com alguém que não exigia explicações. Marin não tentava mudar minha mente. Ela apenas testemunhava. Antes de sairmos, ela colocou a mão sobre a minha novamente. O silêncio às vezes é o protesto mais alto, disse suavemente. Encontrei seu olhar e assenti, sabendo que ela estava certa. Não havia necessidade de gritar, nem de justificar a ausência do meu dinheiro, do meu esforço, da minha presença que falariam por mim. Quando saímos na chuva, ela apertou o casaco e eu fiz o mesmo. O frio parecia mais cortante, mais limpo. Pela primeira vez em anos, eu não carregava o peso deles. 4 dias antes do casamento, conferi meu aplicativo bancário.
A luz da manhã filtrava-se fracamente pelas persianas, riscando o chão com linhas pálidas. Eu não esperava movimentação em nenhuma das minhas contas, mas os números chamaram minha atenção imediatamente. Uma das subcontas tinha uma nova transação, $2.000 transferidos, rotulados cuidadosamente na linha de observações como florista. A remetente era minha mãe, Linda. Por um momento, apenas encarei a tela. Não era o valor que me incomodava. Era a mensagem escrita entre os números, a suposição silenciosa de que ela ainda tinha acesso, de que poderia tomar sem pedir, porque sempre havia sido assim. Na minha família, o controle financeiro nunca exigiu permissão. Era disfarçado de contribuição familiar, como se generosidade apagasse limites. Não a chamei. Não mandei mensagem nem confrontei. Confronto é barulho, e eu havia prometido a mim mesma silêncio. Em vez disso, abri o menu de configurações, selecionei gerenciar acesso e revoguei todas as autorizações compartilhadas vinculadas à conta da minha mãe. Então, mudei a senha, atualizei o e-mail de recuperação e ativei uma verificação em 2 etapas que ela jamais saberia que existia. Quando o e-mail de confirmação chegou, li 2 vezes antes de fechar o aplicativo. A sensação de finalização era estranha, menos como cortar laços e mais como selar uma porta que havia ficado aberta por tempo demais. Naquela tarde, sentei à minha mesa e redigi uma série de mensagens. A primeira foi para os fornecedores do casamento. Um aviso educado e firme, confirmando a suspensão de todos os pagamentos. Com efeito imediato, escrevi: por favor, considerem nossos acordos anteriores inativos até nova confirmação minha. Usei uma linguagem profissional simples, tomando cuidado para não soar emocional. Depois, copiei a mesma mensagem em um segundo e-mail para a empresa de coordenação do evento, adicionando mais uma linha. Removam todos os dados de pagamento armazenados associados à minha conta. As respostas chegaram em ondas, primeiro confirmações automáticas, depois breves confirmações de funcionários reais. Alguns pareciam confusos, outros indiferentes. Não importava. Eu queria registros, não explicações. Ao anoitecer, o lado digital de tudo estava limpo. Nenhum cartão salvo, nenhuma fatura vinculada, nenhuma transação pendente. Os fios financeiros que me conectavam ao casamento haviam sido cortados com precisão silenciosa. Por volta das 19 horas, meu telefone vibrou com uma nova mensagem. Era de Ita. Obrigado por compreender. As palavras brilhavam na tela como um pensamento tardio, descuidadas e distantes. Não havia menção ao dinheiro, nem sinal de consciência sobre o peso do que ele estava agradecendo. Fiquei olhando a mensagem até que a tela escureceu, então tranquei o telefone sem responder. O jantar daquela noite foi silencioso. A cidade lá fora seguia seu ritmo usual, carros passando, sirenes, pessoas rindo à distância em algum lugar abaixo. Comi sem sentir o sabor de nada. Meus pensamentos giravam em torno da ideia de permissão quanto eu havia dado, e quanto pouco eles haviam notado. Mais tarde, abri a gaveta ao lado da minha mesa. O convite de casamento estava lá, ainda impecável em seu envelope, papel creme com bordas douradas, acompanhado das famílias. Dizia como se a frase em si pudesse apagar cada fratura que nos trouxe até aqui. Passei o polegar sobre as letras em relevo, sentindo a textura de palavras que já não me incluíam. Coloquei o convite de volta sobre a mesa e sussurrei para ninguém. Este é o meu RSVP. As palavras eram suaves, quase gentis. Não restava raiva, apenas uma certeza calma. Já havia respondido, não por confrontação ou afastamento, mas através do ato silencioso de reivindicar o que era meu. Lá fora, as luzes da rua acendiam uma a uma. Em algum lugar, eu imaginava minha mãe preparando flores que nunca seriam entregues. Meu irmão finalizando uma celebração que já começava a se desfazer nas costuras. O silêncio entre nós estava completo agora. Não era pesado, nem cruel, apenas merecido. A manhã de sábado chegou clara e brilhante, do tipo de dia feito para casamentos. O ar ainda carregava o aroma de grãos torrados e algo levemente elétrico, como a pausa antes de uma tempestade. Sentei-me junto à janela, observando as ruas silenciosas de Portland despertarem lentamente. Meu telefone começou a vibrar sobre a mesa uma vez, depois outra, e outra. A primeira mensagem apareceu. O buffet não chegou. Era do Ita.
Antes que eu pudesse tomar um gole do meu café, outra surgiu. A florista cancelou. A terceira piscou logo em seguida. Cadê a banda? Eu não respondi. A tela continuava acendendo num ritmo implacável de confusão e pânico. As ligações começaram uma após a outra, o nome dele brilhando em letras brancas. Deixei todas tocarem. A casa estava tranquila, em contraste com o caos que eu imaginava acontecendo do outro lado da cidade. Quando finalmente atendi, a voz dele estava tensa, quase trêmula. Adele, o que você fez? Não tem comida, não tem música, não tem flores. Todo mundo está fazendo perguntas. Respirei fundo, mexendo o café que já estava frio. Só um pequeno presente, Ethan disse baixinho. Não faz drama. Houve silêncio do outro lado, pesado, irregular. Você não pode estar falando sério, ele disse por fim. Isso é insano. Estou absolutamente séria, respondi. Você queria paz. Agora você tem. E encerrei a ligação. A chuva começou uma hora depois, suave no início, depois constante. Deixei a janela aberta só o suficiente para ouvir as gotas batendo no parapeito. O som enchia o cômodo com uma calma estranha, lavando qualquer resquício de culpa que tentasse se instalar. Eu não estava mais com raiva. Nem triste. Eu só me sentia concluída. Meu telefone continuou vibrando no balcão, a tela piscando com chamadas perdidas. Mamãe, depois papai, depois Ethan de novo. Virei o celular com a tela para baixo e escutei a chuva até que o barulho virasse um fundo distante. Do outro lado da cidade, o casamento devia estar desmoronando. Eu conseguia imaginar o salão vazio, os convidados parados sem saber o que fazer em seus trajes formais, a banda que nunca chegou, as mesas nuas, com apenas guardanapos dobrados e velas apagadas. Clara, a noiva, provavelmente estava chorando. Ela já tinha me mandado mensagens sobre as cores dos arranjos de mesa, sempre cheias de pontos de exclamação animados. Eu quase conseguia vê-la agora, rímel borrado, sussurrando para alguém em completo espanto. Ela não merecia isso, mas também não era comigo que ela se casava, nem comigo que ela contava. Linda estaria furiosa. Ela atravessaria o local como uma tempestade envolta em seda, exigindo respostas que ninguém poderia dar. Papai Robert ficaria ao lado dela em silêncio, o maxilar travado, os olhos fugindo dos dela sempre que possível. Ele sempre preferiu evitar confronto. No início da tarde, o sol desapareceu atrás das nuvens cinzentas. A chuva engrossou, forte o bastante para embaçar a vista da cidade pela janela. Observei uma única gota escorrer pelo vidro, dividindo-se em dois pequenos caminhos antes de desaparecer na borda. Lembrei de algo que minha amiga Marin disse uma vez. O silêncio às vezes é o protesto mais alto. Tomei outro gole do meu café frio e me recostei. Em algum ponto daquele caos, eles finalmente entenderiam o que eu tinha feito não por crueldade, mas por clareza. Cada fatura ignorada, cada esforço tomado como garantido, levou àquele momento. A ausência que pediram agora era palpável. O telefone tocou uma última vez antes de silenciar de vez. Deixei tocar. O silêncio que veio depois foi o som mais puro que eu já ouvi. Lá fora, a chuva de Portland caía em lâminas prateadas. Fiquei na janela até o anoitecer, deixando o ar fresco preencher o cômodo. Minhas mãos envolviam a xícara vazia, quente apenas na lembrança. O casamento estava acontecendo em algum lugar sem comida, sem flores, sem mim. E pela primeira vez em anos, isso parecia exatamente certo. Uma batida soou na minha porta naquela manhã. Hesitei por um momento antes de abrir a porta. Linda estava ali, pálida de exaustão, e Robert ao lado dela, o rosto impossível de ler. Nenhum dos dois falou de imediato. O ar entre nós parecia pesado, esticado pela tensão de tudo que nunca foi dito. Linda entrou sem esperar convite. Robert a seguiu mais devagar, mantendo uma distância cuidadosa, como se chegar muito perto pudesse acender algo que nenhum deles estava pronto para encarar. Fechei a porta atrás deles e permaneci perto dela. Linda se virou para mim, a voz tensa. Por que você humilharia seu irmão daquele jeito? Encarei seus olhos. Eu não humilhei ninguém. Só parei de pagar por um espetáculo para o qual eu não fui convidada. A boca dela se estreitou.
Um espetáculo que era o casamento dele. Você ridicularizou a própria família. Eu não ridicularizei nada, respondi com calma. Apenas retirei meu nome da conta que vocês esperavam que eu assinasse sem questionar. A voz de Robert veio baixa. Adele, seu irmão ficou arrasado. Você podia ter nos avisado o que pretendia fazer. Eu não devia explicações a ninguém, respondi. Vocês fizeram suas escolhas. Eu fiz a minha. Linda balançou a cabeça, a incredulidade tingindo cada palavra. Você sempre foi assim, tão independente, tão fria. A gente tentou incluir você. Não, vocês não tentaram, eu disse suavemente. Vocês me excluíram, depois quiseram meu dinheiro para facilitar a mentira de que estava tudo bem. As mãos dela se fecharam ao lado do corpo. Você acha que isso é sobre dinheiro? Nunca foi sobre outra coisa, respondi. Quando eu parei de pagar, a verdade finalmente apareceu. Robert mudou o peso de um pé para o outro, esfregando as têmporas como se procurasse equilíbrio numa conversa que não parava em lugar nenhum. Isso não está ajudando, murmurou. Só queremos entender. Não há nada para entender, eu disse. Vocês queriam paz, lembra? Nada de drama, nada de interrupções. Eu respeitei isso. A voz de Linda se quebrou. Você nos envergonhou na frente de todo mundo. Não respondi. Vocês se envergonharam sozinhos quando me trataram como um problema que precisava ser administrado. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas a raiva não deixou nenhuma cair. Você ao menos se importa com o que isso fez ao seu irmão? Eu me importei o suficiente para parar de fingir, falei. Isso é mais honestidade do que qualquer honesta família conseguiu oferecer em anos. Robert ergueu o olhar, os olhos cansados. Todos nós cometemos erros. Mas isso foi cruel. Não foi cruel, disse. Foi silencioso. Essa é a diferença. O silêncio que se seguiu se estendeu pelo cômodo como uma cortina. A respiração de Linda ficou irregular. Ela deu um passo na minha direção, depois parou. Eu não te reconheço mais. Eu não mudei, respondi. Você só nunca me viu sem as partes que precisava. Ela virou o rosto, levando uma mão à testa. Você acha que está provando alguma coisa, mas tudo o que fez foi nos dividir. A divisão já existia, respondi. Eu só parei de fingir que não existia. Robert olhou para ela e depois para mim. Sua voz quase sumiu. Talvez seja melhor irmos. Linda soltou o ar num tremor. Você destruiu sua relação com esta família. Eu não pisquei. Não. Eu só parei de financiá-la. Ela me encarou por um longo instante, como se tentasse encontrar a filha com quem achava que podia raciocinar, aquela que dizia sim mesmo quando queria gritar não. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Você vai se arrepender disso um dia. Talvez um dia, respondi. Mas não hoje. Ela se virou para ir embora. Robert hesitou por um segundo, depois a seguiu. Nenhum dos dois olhou para trás. Fiquei parada junto à porta até que o som dos passos deles desapareceu pelo corredor. Então tranquei a fechadura. Por um momento, ouvi o eco suave do clique, quase como um suspiro final. O silêncio tomou o apartamento como um ser vivo familiar, acolhedor de um jeito estranho. Caminhei até a mesa onde o convite de ontem ainda estava. Passei a mão sobre ele, seguindo as letras em alto relevo que já não significavam nada. Essa é a parte que você queria, murmurei. Depois, com um breve intervalo, acrescentei. E esse é o silêncio que você conquistou. As palavras soaram firmes, não amargas. Ficaram suspensas no ar como o fechamento de um livro que eu não precisava abrir de novo. 3 meses depois, Portland parecia mais quieta. Eu tinha me mudado para Seattle, trocando o horizonte cinza familiar por um que não carregava memórias. A transferência saiu mais rápido do que eu esperava, e aceitei sem hesitar. Um novo escritório, um apartamento menor, manhãs começando com o som de cafés abrindo e não com mensagens de família que eu já não lia. Havia paz na rotina, fazer café para uma pessoa só, perceber que o silêncio finalmente ocupava o lugar onde antes vivia o caos. Numa tarde, chegou um e-mail de Ethan. O assunto era apenas o nome dele.
Abri por hábito, não por curiosidade. As palavras eram curtas. Eu deveria ter impedido aquilo. Li 2 vezes, talvez 3, e fechei o laptop sem responder. Alguns pedidos de desculpa chegam tarde demais não por falta de sinceridade, mas porque o dano já virou distância. Dias depois, Marin me mandou uma mensagem. Você se sente mais leve? Fiquei olhando para a tela um tempo antes de digitar. Como se finalmente tivesse respirado. Ela respondeu com um único emoji de coração. E só. Nenhuma de nós precisava dizer mais nada. As notícias começaram a chegar, mesmo sem eu procurá-las. Clary perdeu o emprego na agência de RP depois que um cliente cancelou o contrato, citando o escândalo do casamento. Ethan tentou defendê-la, mas reputação corre mais rápido que argumento. Linda foi silenciosamente afastada do comitê de arrecadação da igreja após surgirem perguntas sobre o uso indevido de fundos. Ninguém disse nada abertamente, mas todos sabiam o motivo. As mesmas mãos que moviam dinheiro com tanta facilidade finalmente tinham sido percebidas. Ao saber de tudo isso, não senti vitória. Senti uma estranha quietude como assistir a uma tempestade de longe, depois de já ter sobrevivido a ela. Naquela noite, abri meu diário e escrevi apenas uma frase que ecoava dentro de mim. Às vezes, paz é distância. Fechei o caderno, apaguei a luz e deixei o silêncio ficar. Às vezes, a paz não está no perdão, mas na distância. Você pode amar sua família e ainda assim escolher a si mesmo quando eles deixam de respeitar quem você é. Deixar ir não significa ódio. Significa honrar seus limites. O silêncio não é vingança, é clareza. Quanto mais eu envelheço, mais entendo que a paz nem sempre é quente ou compartilhada. Às vezes, é simplesmente a decisão de parar de permanecer no fogo e voltar a respirar. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se você já precisou se afastar da família para proteger sua paz, eu vejo você. Compartilhe sua história ou seus pensamentos nos comentários. Eu leio cada um deles. Talvez a sua versão de paz seja diferente, talvez não. De qualquer forma, eu adoraria saber o que paz significa para você.